Bom, hoje a gente vai ver como fazer a instalação do NoCoBase utilizando o Docker, com tudo que a gente vem aqui vendo nesse canal, né? E cada vez mais crescendo aqui as nossas stacks. Então, deixa aquele like que é muito importante e vamos ver aqui como é que funciona. Para começar então, é bem importante você entender que toda aplicação vai ter a sua documentação e ela pode estar diretamente no Docker, né? Lá no Docker Hub ou no próprio site. Nesse caso aqui, pesquisando um pouco, eu tenho aqui a documentação no próprio site. Eu sinceramente não conheço a aplicação, tá? Então não vou falar sobre a mesma, mas a gente vai subir elas e você vai ver como é que a gente monta a stack. Bom, então aqui a gente tem basicamente a introdução. O que a gente precisa com aquela base que eu sempre venho falando para você. Verifica a variável de ambiente, que é muito importante, a imagem e outras configurações que pode ter para você montar de fato a stack. Então como é que funciona? Aqui ele vai mostrar para você, vai explicar o que é o NoCoBase, né? Se eu não me engano, você consegue criar aqui lista de usuários, criar painéis aqui com cliques rápidos e simples, sem precisar mexer com o código. Então é bem interessante. Mas o que a gente quer aqui é instalação. Então aqui, ó, pode ver que tem instalação. Ele vai recomendar o Docker, então legal, né? A gente precisa do Docker. Eu vou clicar aqui e, como sempre, principalmente para você que está chegando agora, toda a documentação ela nunca vai ser, né? Só se ela for muito boa, mas geralmente você vai encontrar uma dificuldade, principalmente quem está começando, de entender um pouco. Então aqui ele mostra que utiliza banco de dados. Primeiro ponto, é interessante, né? Entender a aplicação. Então nesse caso, para a gente entender, precisa do banco de dados. E nesse caso também, pode ver que ele utiliza vários tipos de banco, tá? Então tem o SQLite, que se eu não me engano são para arquivos, né? Trabalha com MySQL, então se você vê esse meu vídeo e você tem o MySQL e quer utilizar ele, você pode utilizar, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar o Postgres, tá? Então são esses três tipos de banco que você pode utilizar para você poder utilizar essa aplicação e tá aqui tudo descrito conforme você pode ver. Depois ele vai mostrar como é aqui o Docker Compose, né? Uma estrutura de como é que funciona aqui a pasta Docker. Se você for ver lá no GitHub, você vai ver que está exatamente, né, estruturada lá para você ver o Docker Compose e ver como é que ele dá o exemplo. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Como ele escreve o Docker Compose como exemplo para você pegar algumas informações importantes. E aí você tem basicamente o serviço que ele vai, né, mostrar para você. Então ele mostra aqui, olha, a gente tem um serviço da aplicação, nesse caso o Postgre ou o MySQL, tá? Aqui ele vai mostrar alguns exemplos. Outro ponto importante é a imagem, tá? Então essa main é a imagem principal, você pode utilizar ela ou você pode utilizar a latest, tá? A versão mais recente. Aí você testa, você vê qual vai ser melhor para você. Aqui ele vai mostrar já um serviço, né? um Compose já de exemplo. Então pegou a imagem aqui e as variáveis, como eu falei, muito importante. Se trabalha com banco de dados, sempre vai ter a conexão. Nesse caso o Postgre, cada aplicação trabalha de uma forma. Nesse caso aqui, ele deu aqui o Postgre. Rafael, eu vou utilizar o MySQL. Então você coloca as informações do seu MySQL, tá? Basicamente é isso, ele vai mostrar aqui. E esse local storage aqui que ele vai fazer o upload localmente. Então você pode definir essa variável aqui. Depois de todo esse exemplo que você viu, ele vai mostrar para você aqui o comando do Docker para você poder subir, baixar as imagens, subir e ver aqui, né, no log o que está acontecendo, que a gente pode ver lá no Portainer. E importante também, assim que você subir a aplicação, a gente está vendo o básico dela, mas ela já vem com uma configuração padrão para você fazer o login. Então é esse e-mail e essa senha. Rafael, mas não tem como eu definir uma variável de ambiente aqui que eu defino o meu próprio usuário, eu já subo ali com o meu usuário e minha senha? Tem sim como fazer. Então aqui, ó, como eu falo, você tem que vir aqui na documentação, as variáveis de ambiente, que é Environment Variables, e aqui vai ter diversas variáveis para você estar dando uma olhada. Você pode ver aqui do lado direito, tem diversas variáveis, nem todas você vai utilizar, mas é bom você entender, e eu sempre vou passar isso aqui no começo, para que você pegue essa informação, extraia aí e coloque e refine mais a sua stack, tá? Porque eu só mostro aqui o padrão. Você que vai utilizar a aplicação, você tem que ver aqui, né, o que você pode colocar para melhorar no seu dia a dia aí, na hora que você estiver utilizando. Então aqui só para você entender, ó. Esse AppEnv, ele vem aqui como default development. Entretanto, a imagem do Docker
já vem como production, tá? Então nesse caso nem precisa utilizar, mas se você ainda tiver dúvida, você pode colocar a variável lá como produção. E aí você vai ver outras variáveis que ele vem, inclusive tem um app key para você colocar uma chave key, que ele já fala aqui também, ó, é mais utilizado para trabalhar com o JWT, então é interessante você colocar. Aqui ainda você vai ver a base PET, que seria a comunicação que ele vai fazer barra API. Isso é mais a comunicação do sistema que você pode alterar ou deixar assim. Entretanto, tem aqui também os plugins que você pode instalar, porque ele vem por padrão, se eu não me engano, tá? Como eu falei, eu não conheço muito da aplicação, mas a documentação deixa bem claro aqui o que você pode fazer. E aqui ele tem, ó, as variáveis dialect. Que seria esse dialect, Rafael? Seria aqui o que você vai utilizar no PostgreSQL. Então você vai colocar PostgreSQL depois aquelas variáveis que a gente viu anteriormente, que ele já deu exemplo para ficar fácil. Então descendo aqui você vai ver diversas variáveis, ó, de banco de dados, usuário, enfim, a gente vai ver daqui a pouco a stack montada. Inclusive, ó, variável de log. Então se você não quiser que ele fique mostrando todo tipo de log, você pode definir, olha, eu quero ver logs de info ou log de erro e assim por diante, tá? Você pode aqui também colocar outro tipo de variáveis que você pode testar. Enfim, se você conhecer a aplicação, você vai saber, vai tirar de letra isso aí, tá? E indo direto ao ponto aqui, temos a variável de e-mail e senha, conforme eu falei. Você pode definir. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você quiser já definir um e-mail, uma senha e um nickname, que seria o nome, aqui ele colocou superadmin, você pode já definir isso na variável de ambiente e aí você vai inserir os dados de acordo com o que você colocar com seu e-mail, né, e sua senha. Se você quiser subir assim com o padrão, você sobe e depois altera lá dentro da aplicação. Eu estou mostrando isso para você ver que é possível, tá? E aí você pode explorar e ver mais aqui sobre a aplicação. Bom, entendido essa parte, acho que já deu, né, para a gente fazer um resumo básico. E aí nesse caso a gente vem para a stack. Eu vou mostrar a stack aqui para você. Então temos aqui todo o stack, como eu falei, eu já mostrei, né, como criar do zero, você pode acompanhar depois. E basicamente a gente tem a versão, temos os serviços e aqui o nome do serviço no Cubase, você pode dar o nome que você preferir. A imagem que eu estou pegando é a imagem lá do Docker, então nesse caso aqui, ó, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui para você, eu tenho aqui uma cola para ficar mais fácil até para mostrar para você, né, aqui eu vou colar, só para você ver. Então a imagem no Cubase, aqui se eu vier em Overview, não tem nenhuma documentação, então é só no site mesmo. Aqui tem as tags e você consegue ver, né, a última versão que foi atualizada aqui, né, há 16 dias e essa principal que atualmente foi atualizada há 31 minutos, tá? Então veja bem aí qual você vai utilizar. Tem outras versões aqui alpha que você pode também utilizar. Então essa aqui é a que a gente está utilizando, tá? Olha, exatamente isso aqui com a tag aqui main, que é principal. Voltando aqui, então uma vez que eu defini aqui a imagem, eu tenho as redes, e muito importante, principalmente se você estiver chegando agora. Eu tenho o meu banco em um container separado para minhas aplicações, tá? E ele está na rede App Network. Então para minha aplicação ver esse banco de dados, eu preciso também colocar ela na App Network. Por isso que eu coloquei. Aqui ainda você pode ver que eu tenho a Traffic Public, que seria para trabalhar com Traffic, com a questão de domínios e o SSL. Então também preciso colocar aqui nessa rede. Então nesse caso eu estou utilizando duas redes. Se você tiver com uma configuração diferente, adapte aí com a sua configuração, tá? Não adianta você copiar essa stack e tentar lançar se tiver diferente aí a sua configuração. E aí nesse caso eu tenho aqui os volumes. E nesse caso aqui o volume no Cubase Data, ele está mapeando dentro do container app, aqui no Cubase, né? E aqui a pasta storage, conforme você está vendo aí. E basicamente é isso, né? Nem toda aplicação às vezes precisa de volume. Nesse caso aqui você pode fazer um mapeamento até para você ver. E aí nesse caso vem o environment, que é as variáveis de ambiente. Então você pode ver que eu coloquei algumas aqui, inclusive a API, ou melhor, a app key, onde eu gerei essa chave. Eu criei? Não, eu fui no site e gerei essa chave. Você pode gerar em qualquer site e colocar aqui, tá? E aqui a gente tem o mais importante. Como é uma aplicação que precisa do PostgreSQL, né? No caso do banco de dados, o PostgreSQL ou MySQL, tanto faz, você tem que colocar aqui. Então, o dialect que a gente viu lá, o PostgreSQL, o host é PostgreSQL porque o meu serviço, né, do meu banco de dados, eu coloquei o nome dele como PostgreSQL mesmo,
Então está internamente dentro da rede do Docker, que a gente já está colocando aqui na App Network, tá? Ele vai enxergar. Se você colocou outro nome, você coloca o nome que você definiu, certo? Eu tenho aqui o banco de dados no Cubase, que no caso dessa aplicação ele não cria automaticamente. Tem aplicações que já criam o banco automaticamente, já define tudo ali se não existir. Então a gente tem um passo a mais que é criar o banco de dados. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Nós temos aqui o usuário, que é Postgre mesmo, e tem a senha aqui do Postgre. Rafael, poderia colocar um usuário específico para esse banco? Poderia, se você tiver mais, como é que fala? Se você tiver mais conhecimento em banco de dados, né? Você pode criar um usuário específico, assim como no MySQL, e definir só para aquele banco. Como está aqui no Docker, né? Só as aplicações vai ter acesso. Eu não vou fazer isso. Vou utilizar aqui o usuário que seria o root, né? O padrão aqui, que é o Postgre, e a senha. Entretanto, eu preciso criar o banco de dados. Muito importante. Aqui a gente já viu o local storage base URL. Vai ser na própria aplicação. Então, pode deixar aqui como padrão, tá? E aí, como a gente está no modo Swarm, nesse caso aqui o deploy, o modo vai ser replicated, a réplica vai ser uma só, e o lugar que ele vai rodar vai ser no manager, porque eu não tenho outra máquina, tá? É interessante, até se você estiver começando, comece com uma máquina mesmo, até para você ir pegando o jeito, tá? E aí de recurso, como eu não conheço a aplicação, eu não utilizo muito, eu vi que ela consome, eu coloquei aqui 40% CPU e aqui 512 de memória, mas eu vi que ele já estava batendo 400 MB ali sem utilizar. Então nesse caso, se você já conhece, coloque aqui de 1 GB ou até mais, né? Vai testando, vai vendo, para você definir um limite aí de acordo com o seu uso, certo? E por fim, e não importante, né? Não menos importante no caso, a gente tem as configurações do traffic. Então a gente habilita aquilo que a gente já vem fazendo. Temos aqui o domínio que eu vou criar, então eu crio a rota no Cubase com o mesmo nome do serviço para ficar mais fácil, e aí eu crio a regra nesse domínio para ele aplicar, e a gente vai apontar, é claro, né? Depois continuando ainda com o mesmo nome, só que agora a gente redireciona para o 443, depois aplica aqui com o mesmo nome ainda da rota que a gente criou o certificado SSL, que novamente no meu caso aqui tá LE, porque eu configurei né, o traffic com essa abreviando para LE, tá? Geralmente você vai ver Let's Encrypt ou Let's Encrypt Resolver. Para você de fato ver, vá lá no seu traffic e veja as configurações de SSL para ver como está definido. Porque se você copiar aqui e tiver diferente, não vai aplicar o SSL, vai dar erro e você depois vai ficar comentando, achando até que eu ensinei de forma errada. A minha configuração está aqui assim. Se você seguiu o material de apoio do início criando o traffic, você pode fazer dessa forma que vai funcionar ok. Depois a gente continua aqui com as nossas rotas e definindo o nome do serviço, que é no Cubase mesmo. E aí a gente tem basicamente aqui mais um serviço, só que nesse caso aqui não é rota, é services no Cubase. Ele vai fazer o load balance na porta 80, tá? Então tá aqui, que é para de fato, quando chegar a requisição no domínio, ele passar por tudo isso aqui, encaminha para o Docker e o Docker já abre, né, para resumir a aplicação ali na tela para o usuário, tá? Então aqui a gente não expõe nenhuma porta, é bom você saber disso, tá? Então não tem nenhuma porta aberta, tudo vai ser através internamente a comunicação com o banco, com o Docker, na própria rede do Docker mesmo, e o acesso está aqui definido com o nosso domínio, apenas com o domínio, e aqui ele já faz load balance na porta do container, que é a porta 80, certo? Bom, feito isso aqui, como sempre, se você definir o volume e redes lá em cima, se você utilizou, você tem que declarar. Então, eu utilizei volumes, tá aqui no Cubase, que é o mesmo nome. O external vai ser como true, para ele não concatenar o nome do volume com o nome da stack, né? Fica aquele nome gigantesco. E a rede a mesma coisa, só que a rede a gente cria lá no início. Você não pode criar uma rede aqui. O volume ele ainda cria sozinho, né? Você já consegue ver ali. A rede não, você tem que criar a rede anteriormente para depois informar. Como isso aqui é um processo lá do início, já foi criado essas duas redes. E external também está como true, que a gente não quer concatenar e realmente ela foi criada externamente, tá? Para resumir é isso aqui. A gente vai lançar a stack agora? Não, a gente vai agora criar o banco de dados. Vou te mostrar agora como fazer isso, para depois subir a stack, né? Não subir a stack, a gente vai apontar e depois sim subir a stack para ver se vai funcionar ou não. Então, deixa aquele like e vamos criar agora o banco de dados. Bom, aqui no Portainer, que é o que a gente está utilizando, eu vou acessar aqui as stacks. Eu já subi o banco de dados, você pode ver aí, tá?
Eu tenho um vídeo mostrando como fazer isso, que é o Postgre. Eu vou clicar aqui. Então ele está rodando conforme você está vendo aí. E para mim acessar o banco de dados, tanto faz. Você pode acessar por um aplicativo externamente, tá? Se ficar aí mais fácil para você, através do pgadmin, você pode fazer. Isso é o de menos, tá? Você só tem que ter acesso ao mesmo. Como eu já tenho costume, eu vou fazer diretamente aqui do Portainer mesmo. Então aqui, ó, eu vou acessar exatamente o exec aqui console. Ele vai abrir aqui para mim. Aqui no usuário eu vou colocar Postgres, que já é o usuário aqui dessa imagem do Postgre mesmo. Ele vai abrir aqui para mim. Quando ele abrir aqui para mim, eu vou colocar PSQL para ele entrar de fato aqui no Postgre. Ele vai mostrar ali que é um Debian, né, 16, E aí você vai ver exatamente, para ter certeza aqui, ó, Postgre. Quando tiver assim, quer dizer que você entrou. E aí você pode dar um contrabarra L para você ver os bancos que tem. Pode ver que já tem alguns. E eu preciso criar um novo. Como é que eu faço para criar um novo? Então nesse caso aqui, ó, deixa eu só baixar aqui para você ver. Eu vou escrever create database. Então dessa forma, escreve aí certinho, tá? Depois que você colocou create database, espaço, você vai colocar o nome do banco de dados. É o mesmo nome que você definiu lá na stack, tá? Então é nocobase mesmo que eu coloquei. Opa, noca não, é nocobase. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, vou dar um enter. E se ele deu certo, ele vai aparecer aqui, ó. Você pode observar, ó, create database. E aí, para ter certeza mesmo, você vem novamente barra ao contrário, L e dá um enter. E aí você perceba que ele vai aparecer aqui, ó. Cadê, ó? Nocobase, ó, tá bem aqui, tá? Então aparecendo aqui, você criou o banco, já tá lá o usuário, que é esse mesmo, Postgre e a senha. Então basicamente já tá tudo correto. Posso vir aqui então, desconectar, ok, stack. Antes da gente lançar, a gente precisa definir aqui então os DNS. Então aqui, se você também não sabe, eu já mostrei como colocar seu domínio aqui na Cloudflare e a gente vai apontar. Para onde a gente vai apontar? Para o domínio que a gente criou aqui, ó. Coloquei nocobase, tá? Como exemplo, eu vou dar o Ctrl C, posso voltar aqui. Eu vou adicionar aqui um novo recorde. Eu vou colocar com IPv4, mas você pode até facilitar isso aqui. Definição IPv4 e depois utilizar cnames, né? Para ficar mais fácil, mas só para exemplo mesmo, vou colocar aqui nocobase. Então, como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, nocobase.seudomínio.com.br e aí eu vou apontar para o IP. Qual IP? O IP da sua máquina. Então aqui abaixo eu já tenho um exemplo aqui. Vou colar aqui, esse é o IP da minha máquina, então ele vai apontar para cá. Quando a pessoa acessar, ele aponta para cá e manda lá para a nossa aplicação em Docker. O Traffic recebe e já faz toda a configuração. Basicamente é isso. Aqui eu vou desmarcar por enquanto esse proxy, depois você pode habilitar, tá? É só para poder apontar e vou colocar deletar só para me lembrar aqui. Fazendo isso eu vou dar um save. Então eu apontei. O que a gente fez? A gente viu um pouco sobre a documentação, a gente entendeu ali a stack, a gente criou o banco de dados e agora apontou. Fazendo isso, nessa ordem, a gente agora pode lançar porque já está apontado e a Cloudflare é bem rápido, né? Já reconhece. Então posso voltar aqui agora. Eu vou vir aqui Ctrl A, Ctrl C. Posso voltar aqui. Eu venho aqui agora no meu Portainer. Eu vou adicionar uma nova stack. Vou dar o nome aqui de nocobase. Eu vou colar a minha stack. Vou dar uma conferida, tá? Então tá aqui a imagem correta, a versão, as redes. Tá tudo correto, conforme você pode ver. E aí basicamente eu vim aqui, ó, desmarco essa opção. Vou dar um deploy. E se tudo der certo, ele vai mostrar aqui a imagem, né? A mensagem, melhor falando. Tá aqui, ó. Você pode ver que eu tenho diversas aplicações, então todas estão inativas, porque eu não tenho máquina para isso. Então, como é exemplo aqui, só tenho o Postgre e o Nocobase. Eu tenho até outro Noco aqui, ó, que eu vou dar um stop. Que é o que eu estava testando. Posso voltar aqui. A gente volta aqui então. Nocobase. E aí a gente, para ter certeza, eu posso abrir aqui. E tem essa parte aqui, ó, esse logs aqui que você pode clicar. E ele vai aparecer aqui. Olha só que legal. Então aqui você pode acompanhar o que está acontecendo. Ele utilizou o Yarn ali na imagem, né, para dar o start na aplicação. Ele vai fazer as configurações. Já tem o Nginx também dentro da imagem já configurado. Olha só que legal. Ele aparece aqui, ó, que é o PM2.
que ele está utilizando dentro dessa imagem, está iniciando a aplicação. E aí você consegue ver o histórico aqui. Isso para qualquer aplicação é até interessante você ter esse hábito de ver. Ele já mostrou aqui, ó, que se conectou. E qualquer problema que der aqui, você pode ver, por exemplo, antes mesmo de criar o banco, eu não criei, né? Eu subi dessa forma para ver se ele ia criar automaticamente, ele não criou, então eu vi que precisa criar manualmente. E aí ele já deu uma mensagem aqui que não existiu o banco. Então você pode ver esse detalhe, você vai pegando com o tempo, tá? Aqui, como você pode ver, ele já subiu. Eu posso voltar aqui então. Vou voltar. Ele está rodando, eu até vou atualizar aqui para você ver. Então o que acontece agora? Nosso stack já subiu, tá com as configurações, ele já se conectou com o nosso banco que a gente criou. Eu posso vir aqui agora, abrir uma nova aba e vou colocar o https://nocubase.aprendanaweb.com.br. Então o traffic já identificou. Eu vou esperar ele carregar aqui. Então a gente aguarda, ó, já deu no permission, né? Então nesse caso já pediu o usuário, né, o e-mail e a senha. E lembre-se que a gente pegou e viu que ele tem um padrão, né? Se você não subir com aquelas variáveis que eu mostrei lá no início, para você que está acompanhando desde o início aí. Então como é que eu faço? Eu volto aqui na documentação mesmo. Eu tenho aqui, ó, ele já está mostrando aqui, então é essa variável, mas se você vier aqui em Docker e descer aqui, você vai ver o admin. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, e eu posso voltar, colar aqui, admin 123 ali a senha, vou dar um Enter. O meu navegador está falando para mudar essa senha, mas como é só exemplo, tá? Eu não vou salvar aqui. E já está aqui a aplicação em si. Ah, Rafael, mas eu quero mudar, né? Se você está vendo esse vídeo, você já deve saber mexer nisso aqui. Então, eu não entendo muito, eu posso editar aqui. Posso mudar aqui o nickname. Eu vou colocar o usuário Rafael mesmo. E a senha não. O meu e-mail eu vou colocar contato. Então, coloquei aqui. Vou salvar. E vou vir aqui ainda, ó, alterar a senha para a gente ver. Então, qual é a senha? Admin, né? 123, a senha antiga. E a senha nova eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui novamente. E vou dar um submit. E aí eu posso, ó, pode ver que ele já mudou. Eu posso sair aqui. A gente coloca aqui o usuário. A nova senha, só para ver se está funcionando ok. E aí pode ver que ele entrou, conforme você pode ver aí. Deixa eu clicar aqui, ó, nesse plugin. E vai mostrar aqui os plugins que você pode habilitar. Deixa eu ver aqui, ó, o iEditor. Se eu habilitar isso aqui, ele permite eu editar, né? Deixa eu só ver aqui, ó, configurações, ACL. Eu tenho a autenticação. Eu tenho aqui uns backups, a collection, o file manager, enfim. Eu não vou mostrar aqui sobre a aplicação, mas é só para você ver de fato que está funcionando. E aí entra o detalhe, né? Você vem aqui, ó, no seu portainer. Aqui dentro mesmo você tem a opção de Start para você ver aqui, ó, Stats, né, no caso de estatísticas. Vou clicar aqui e aí você pode verificar, né, o quanto está utilizando CPU, memória. E aí, olha só, aqui já está batendo 445 de memória sem utilizar, né? Então por isso você deve colocar ali pelo menos 1 GB para você ver. E aqui abaixo você tem os processos dentro desse container, o que está rodando aqui. Então você pode observar que está rodando aqui o Nginx, está aqui uns processos do Nginx, o Node aqui, ó. Algumas coisas que você pode analisar isso, né, dependendo da aplicação. Tem umas que tem mais, outras menos, mas basicamente é isso. E aqui ainda você pode acessar o GitHub do Nocubase para você ficar por dentro de atualizações e também da estrutura aqui. Por exemplo, o Docker, você pode ver aqui, ó, que a gente viu lá. Então tem as pastas aqui, por exemplo, eu quero usar o MariaDB. Posso clicar aqui, tem o Docker Compose dele. E aí você vai ver exatamente a estrutura que a gente criou. Vai ser igual para você só copiar aqui e colar? Não. Você vai ter que estudar, né? Principalmente para você que está acompanhando. Você vai pegar as informações que são pertinentes para a sua stack, para você adaptar ao seu projeto, tá? A estrutura aqui vai ser bem semelhante, você vai ver. Entretanto, tá como exemplo, tá aqui para uma situação diferente. Que no nosso caso é o Docker no modo Swarm, então tem algumas coisas que a gente deve adaptar, mas as informações que você precisa tá aqui. Então quer subir com o MariaDB? Você pode utilizar, então tem aqui já o container,
junto na stack, mas você poderia utilizar um MariaDB separado, conforme a gente faz, e fazer toda essa configuração. Ah, Rafael, não quero fazer tudo numa stack só. Então você pode fazer também, tá? Bom, então a gente viu aí como fazer a instalação do Nocubase com o Docker no modo Swarm. Eu sinceramente espero que tenha sido útil esse conteúdo, que você de fato tenha aprendido, né, extraído alguma informação importante para você aplicar e que tenha conseguido também subir a sua aplicação com as informações que eu mostrei aqui. Se de fato te ajudou, deixa aquele like, é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas e as pessoas conhecer cada vez mais o canal. Se você também quiser colaborar, você pode deixar um valeu demais, vai ser muito importante aí a sua colaboração, se você quiser e puder, e vai incentivar cada vez mais aqui a trazer conteúdo sobre Docker ou qualquer outra aplicação. Agradeço também a todos que já são inscritos. No mais é isso, e já já a gente se encontra aí em outro vídeo.